Dino, que tipo de discurso é esse? Foi o que o Sr. Hitfield me deu. O Sr. Hitfield? Mas você está concorrendo com ele? Eu sei disso. Ele me escolheu entre toda a turma do trabalho. Quer dizer que ele escolheu você pra perder? É claro. No nosso sistema, um homem não pode chegar até o topo sem uma oposição. A nossa Constituição exige que deixem os eleitores acharem que eles têm escolha. Isso é democracia. Dino, como é que pode viver assim? Ajudando o Sr. Hitfield a se eleger. Posso viver bem, Fran. Posso viver como um rei. Não preciso ir trabalhar, não preciso empurrar árvores. Eu só preciso concorrer para, sabe, perder. Muitos católicos se iludem com a direita por ser anti-esquerdista, antissocialista e anticomunista. E combatem um erro, caindo em vários outros. Muitos católicos se iludem dizendo: eu sigo essa direita em política, mas não nas ideias de teologia, de religião ou de filosofia. Ora, é claro que a política dessa nova direita deriva das ideias tortas em outros pontos, como a filosofia e a religião. Não dá para separar as coisas. A atuação política dessa direita é simplesmente um meio rápido de propagar essas ideias erradas e contaminar os católicos com erros graves em todos os âmbitos. A política nada mais é do que a aplicação para a sociedade das concepções filosóficas e religiosas que a pessoa tem. Quem segue a política da nova direita seguirá necessariamente a sua filosofia errônea e a sua religião errônea, muitas vezes com capa de catolicismo exterior, e irá contra a doutrina católica. A nova direita se diz conservadora e afirma que todos os conservadores devem se unir. Mas o que é o conservadorismo? O protestante, que rejeita a autoridade da igreja estabelecida por Deus, que estabelece assim um dos pilares de todo o pensamento moderno, colocando o homem no lugar de Deus, é conservador? O liberal, em economia, rejeitando a submissão da economia a Deus e às suas leis, é conservador? Aquele que vai contra o aborto, mas defende a contracepção, é conservador? Aquele que se diz católico, mas sorrateiramente escapa da doutrina da igreja, dizendo-se médico, economista, psicólogo ou filósofo, é conservador? Qualquer coisa, praticamente, pode ir entrando nesse conceito de conservador. Uma confusão generalizada. É a união dos rotulados conservadores. E rotulados conservadores por quem? É uma boa pergunta. Pode o católico unir-se a um não católico para combater um mal, como o aborto, por exemplo? Sim, mas com condições bem precisas. Os católicos não podem aprovar ou conceder nada que esteja em conflito com a revelação divina ou com a doutrina da igreja, mesmo nas questões sociais. E como dizia São Pio X, o católico que quiser atuar de forma mais política deve se lembrar, antes de tudo, de ser em toda circunstância católico e de se mostrar verdadeiramente católico. Assim, uma união vaga e sem critérios muito bem determinados pelos católicos seria combater um erro, favorecendo vários outros. Direita e esquerda. O demônio age como as duas mãos, a esquerda e a direita, para mais facilmente dominar a sua presa. Infelizmente, muitos católicos têm um problema de torcicolo para a esquerda. Só conseguem ver os problemas na esquerda e não veem os problemas na direita, ou se veem, ficam procurando pretextos para não condenar esses erros. Não é, em geral, para a teologia da libertação que o inimigo tentará levar os católicos mais sérios que começam a compreender as coisas. Ele tentará levar para a direita, com erros, às vezes bem sutis, com capa de catolicismo. Os católicos iludidos pelas ideias direitistas se entregam com frequência à política. É o centro da vida deles.
E é por aí que o erro vai se infiltrar. Pelas ideias políticas tortas. É a própria religião que se perverterá. O cardeal Pi, grande defensor no século XIX da realeza social de Nosso Senhor Jesus Cristo, afirmava que a questão social será resolvida pela questão religiosa. E a questão religiosa diz respeito, sobretudo, à questão do culto. Podemos acrescentar: a questão do culto diz respeito, sobretudo, à questão da missa. Os partidos políticos são como dedos de uma única mão. Há uma só vontade atrás deles, uma vontade única que os move a todos. A sinfonia política dessa democracia tem um som maestro que dirige baixos e contrabaixos. Todos baixos, todos aliados. O mal atual que sofre o Brasil é moral e religioso. Não há solução política para resolver uma questão moral e religiosa. Aliás, estamos numa decadência terminal. Não é entrando no jogo de cartas marcadas da política que alcançaremos a vitória. Não adianta combater a teologia da libertação com afagos aos inimigos da igreja e a hereges como o falecido herege perennialista da Virgínia. Como dizia São Maximiliano Kolbe, no fronte da guerra estão tropas leves, que parecem boas para abrir as brechas e nos enganar antes do ataque mais forte. O olhar mais atento consegue ver os falsos profetas por detrás dessa capa católica. A doutrina de Nosso Senhor não se associa ao erro, nem para atacar outro erro. E não se pode dizer que combater um erro é favorecer o outro, como se combater a direita fosse favorecer a esquerda. É um raciocínio tolo, digno de inteligências obtusas. Nosso Senhor combateu todos os erros, favorecendo assim a verdade, que é a única coisa que interessa. Devemos atacar sempre os inimigos da igreja, tanto os da esquerda quanto os da direita, pois é uma caridade revelar o lobo em pele de cordeiro. Como católicos, devemos defender a verdade e a lei de Deus acima de tudo, combatendo com armas que tivermos, um site na internet, um conselho a um amigo, fazendo pouco que podemos com pouco que somos. Defendamos a verdade que é Cristo Deus e a sua santa lei. Com ele, estejamos prontos ao martírio se preciso for. Essa será a hora de não sermos omissos. Um dia talvez tenhamos que testemunhar a Cristo e a Igreja com nosso sangue. E isto será verdadeiro. E isto será bom. E isso será belo.